Fala turma aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos ver aí, olha, só que interessante, nós vamos ver o que é a dança-teatro. É a mistura aí desses dois estilos de arte que a gente vai ver o quanto que é interessante e revolucionou aí o estilo de dança. Vamos lá então? Nós vamos começar aí na página 13, tá bom turma? Vamos lá? Texto e contexto. A dança, como vimos até agora, é uma linguagem que usa o corpo como forma de expressão. Com o passar do tempo e conforme a história de cada civilização, a dança foi representada de diversas formas. No século XX, surgiram experimentações que saíram do campo da métrica corporal, do balé clássico e buscaram outras formas de se contar uma história. Assim, ainda hoje, algumas utilizam a expressão corporal na dança, mas se comunicam com outras linguagens artísticas, como o teatro. Vimos também que na antiguidade era muito comum a união da dança e do teatro para celebrar as colheitas, buscar a cura para as enfermidades ou dominar as forças da natureza. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de separar a arte da vida, e a arte e suas especificidades foram colocadas cada qual em uma caixinha diferente. A dança, assim como as demais artes, coube seguir um caminho separado que, por um lado, trouxe consigo um campo de pesquisa especializado em cada fazer artístico. Isso não significa que as artes não se comuniquem entre si de alguma forma, pois para haver dança é necessário haver música, por exemplo. Então aí, gente, nós aprendemos, né, que desde a antiguidade a dança, ela tem como característica, além da música, tem a presença também do teatro. Olha aí essa imagem aí que dá pra gente reparar muito bem. Gente, isso aí é em palco, tá? Olha só que interessante. Aí nós estamos vendo bailarinos que criaram uma coreografia, tá? E estão contando uma história. E então, além de ter a dança, a gente tem a presença da música e do teatro. Olha só que interessante como é que fica bonito aí essa foto representando uma dança-teatro, tá? Que é a mistura de dança e o teatro é que vai contar uma determinada história pra gente. Dialogando. No início do século XX surgiram as chamadas vanguardas artísticas, que questionavam o modo de aprender e ensinar o fazer artístico, de acordo com as tradições adotadas até então. Nesse sentido, a fim de contrapor a tradição acadêmica do universo das artes, em diversos países da Europa, as tendências artísticas tornaram a expressão, a abstração e o fantástico do mundo um mote de criação. Anunciando o século que estava por vir, tais correntes artísticas destacavam-se pela necessidade de expressão frente ao futuro anunciado e buscavam romper com as formas artísticas anteriores. Quando abordamos a união da dança e do teatro, estamos discutindo sobre uma forma de experimentação artística característica do século XX, que através das vanguardas artísticas buscou um diálogo maior entre as artes e fez nascer essa nova categoria da dança chamada dança-teatro. Então aí tá falando aí, ó, que lá no início do século XX a gente vai ter essas vanguardas artísticas. O que seria isso, tio Jairo? Vanguardas artísticas? É um novo modo de se pensar a arte, né? Com aquela vontade de criar, de criação, de trazer algo novo para aquilo que já existia. Então chegou num ponto que a arte estava, o pessoal já estava ficando cansado das mesmas formas artísticas que existiam. E aí essas vanguardas artísticas vão surgir para mostrar para todo mundo que dá para criar algo novo sim, misturando os estilos artísticos. Por isso que vai nascer aí a dança-teatro, tá? E aí a gente vai conhecer a história agora do primeiro coreógrafo da história até então que pensou esse novo olhar de fazer com que a dança possa ser expressa também junto com o teatro. O nome dele aí é Rudolf Laban. A gente vai conhecer, olha aí uma foto dele, tá? Olha só que interessante, vamos lá? Um dos primeiros coreógrafos que pesquisou as possibilidades de junções entre a dança e teatro foi Rudolf Laban, 1879-1958. Em busca da autonomia desse novo diálogo entre as artes,
Os conteúdos da dança eram agora focados na sua relação com a vida real, por vezes representada pelo teatro. Para Lamban, o ser humano se movimenta porque tem a necessidade de se expressar. Logo, para que haja essas movimentações expressivas, é necessário que se observe os impulsos internos dos quais se origina cada movimento. Olha só que interessante que ele está falando no segundo parágrafo aí. O ser humano se movimenta porque tem a necessidade de se expressar. Então ele fala que cada movimento que o nosso corpo faz, isso também vai entrar nessa ideia de movimentações expressas. O que seria isso, tio Jairo? É quando ele fala que a gente tem que observar os impulsos. Por exemplo, quando a gente faz determinado movimento mais forte, significa que nós estamos colocando um peso, uma força maior naquele movimento. Por exemplo, você vai chutar alguma... os meninos aí, quando vai chutar para o gol, precisa chutar mais forte. Então, o movimento do chute mostra claramente que você pode escolher entre chutar fraco ou forte. Tudo depende da sua vontade, de como você quer expressar aquele determinado movimento do corpo, tá? Para compor um movimento expressivo, é necessário que o bailarino observe 4 fatores fundamentais: o peso, o tempo, a fluência e o espaço que ele ocupa. E isso é interessante, né, gente? Porque na dança, né, exige muito também o peso, né? O tempo para você executar os movimentos, a fluência. Então, quer dizer, para você fazer os movimentos da dança de acordo com a música que você está ali dançando, a fluência. O movimento tem que ser mais rápido, tem que ser mais lento, tá? E o espaço, você dá para você dançar essa música no espaço pequeno ou você precisa de um espaço maior para você executar os movimentos, né? Todo corpo tem uma forma específica de lidar com o espaço. Quando estamos com pressa, andamos mais rápido. Quando estamos dormindo, nossos corpos são mais lentos. Dessa forma, a nossa percepção também muda quando pegamos o objeto pesado ou leve. Assim, o peso, o tempo, a fluência e o espaço compõem o contexto da dança. Lamban afirma que esse processo é uma comunicação multidimensional, na qual o coreógrafo busca a união entre corpo e emoção. E isso é muito interessante, ele fala que quando se junta o peso, o tempo, a fluência e o espaço para você executar essa dança-teatro, ele fala que você está unindo o seu corpo e você vai expressar a sua emoção diante daquela música, daquela história que está sendo contada. Lembrando, estamos falando de dança-teatro, tá? Dessa forma, os corponectivos, isto é, a união entre corpo e a emoção, na qualidade expressiva do movimento, abriram os primeiros caminhos para a consolidação da dança-teatro. O corpo, ou melhor, seu movimento expressivo, está presente no mundo, e suas formas de representação também. De forma didática, Lamban reforçou que, para criar cada movimento na dança, era necessário a técnica corporal e o entendimento do que cada gesto significava. Então, olha só aí, para se criar a coreografia, o Lamban fala que é necessário você ter a técnica do corpo, você entender seu corpo e você entender o que cada gesto daquela coreografia representa, tá? Lamban buscava a qualidade expressiva dos movimentos, que estivessem em harmonia com a noção espacial, combinando música, teatro e a dança. Assim, ele utilizava um método de improvisação interartística denominado Tunstone Word Plastic, na qual os dançarinos criavam pequenas poesias com a voz ou dançavam em silêncio. Olha só que técnica interessante é essa técnica dele, que fala principalmente de dançar em silêncio. Por que dançar em silêncio? Porque você imaginaria uma música e você tinha que criar os movimentos. Isso mostra a sua expressão, como é que você pode expressar uma determinada música, a sua emoção, através de movimentos, só de movimentos. Olha só que interessante a ideia dele. Exercícios aí, ó. Presta bastante atenção. Esse exercício aí vocês têm que estar fazendo aí em casa, tá? Que é muito interessante isso. Seguindo o quadro abaixo, experimente com o corpo realizar esses movimentos da tabelinha aí, tá? Então tá falando aí, comece utilizando as mãos,
depois os braços, depois o tronco, o quadril, as pernas, enfim, você vai utilizar o seu corpo, tá? Presta bastante atenção. E aqui, ó, são os movimentos que vocês precisam executar, de deslizar, tá? Aí, ó, deslizar é um movimento, o peso do movimento é leve e o tempo do movimento lento, tá? Aqui, no caso, vocês vão fazer os movimentos e vocês vão escrever o que vocês sentiram, tá? Então, por exemplo, vocês vão imaginar que vocês estão flutuando. A ideia de flutuar fala que o peso do movimento ele é mais leve ou ele é mais pesado. O tempo para você fazer um movimento de flutuar, ele é mais rápido ou ele é mais lento? Aí você vai escrever, tá? Por exemplo, o de socar, o peso para fazer um movimento, ele é mais pesado ou ele é mais leve para fazer aí o movimento de socar, tá? A ideia aí, gente, de pontuar é, imagina você pontuando alguma coisinha, você fazer um movimento de ponto, tá? Essa ideia de pontuar, ela é mais leve, ela é mais pesada, o tempo de movimento, ele é mais lento ou ele é mais rápido, tá? Você vai fazer esses movimentos e de acordo com a movimentação do seu corpo é que você vai dizer se o peso do movimento ele é leve ou mais pesado, tá? Ou o tempo do movimento ele é mais rápido ou ele é mais lento, tá bom? Tá muito fácil aí. Você já pensou em dançar sem música? Com a ajuda do professor de arte, pensando na qualidade expressiva do movimento corporal, peso, tempo, fluência e espaço, cria uma junção de 3 movimentos experimentados no exercício anterior. Em seguida, em silêncio, pense em como você pode torná-los fluidos como em uma dança. Depois, registre sua experiência. O que vocês vão fazer na 2? Vocês vão escolher 3 movimentos aqui da 1, tá? E vocês vão fazer esses 3 movimentos em sequência, sem música. Vocês não vão colocar música. Vocês vão escolher 3 movimentos da questão 1. Vocês vão fazer esses 3 movimentos imaginando que vocês estivessem dançando. Vocês vão fazer aí a sequência aí desses 3 movimentos e depois vocês vão escrever o que vocês sentiram aqui na questão 2, tá bom? Vamos pensar em um tema para uma composição coreográfica, assim como seus discípulos que pensavam o teatro dança, Lambon explorava a composição dos seus movimentos através da poesia e dos fatos cotidianos. Reúnam-se em trio e, a partir dos movimentos experimentados, cria uma coreografia conjunta que deve ter um tema. Por exemplo, se o tema escolhido foi guerra, quais os movimentos podem representá-lo? Qual música você pode trazer para compor essa coreografia? Como se trabalha na dança em conjunto? Registre aqui suas descobertas. Turma, é o seguinte, nessa questão 3 aí, você pode fazer individual, tá? Ou em grupo, tá? Pode ficar tranquilo. A ideia aí é o seguinte, é que vocês criem uma coreografia simples, tá? Que vocês possam criar uma coreografia. Só que essa coreografia tem que ter um tema, tá bom? O tema da sua coreografia vai falar sobre o quê? Vai falar sobre dança de rua, vai falar sobre tristeza, vai falar sobre alegria, sobre felicidade, entenderam? Então vocês têm que criar uma coreografia simples, pequenininha, e vocês têm que pensar um tema. Que tema que vai ser relacionado de acordo com os seus movimentos que você vai fazer? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão criar essa coreografia, pode ser individual ou então de dupla, tá bom? E aí é o seguinte, gente, vocês vão criar essa coreografia em cima de um tema, vocês têm que pensar num tema para representar direitinho aí, tá bom? Lembrando, pode fazer individualmente também, tá? Façam a coreografia e registrem o que vocês sentiram aqui na questão 3, tá bom, turminha? Então tá jóia, então, obrigado, viu?